encontra no livro de Mateus, capítulo 15, que vai dizer assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai, nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aqui no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Glória a Deus. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores, cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Aqui nós vemos, que esses homens chegaram até Jesus, os fariseus, escribas, e foram interrogar Jesus, por que os discípulos de Jesus eles comiam sem lavar as mãos, sendo que eles vão dizer e afirmar que eles estavam transgredindo, a tradição dos anciões, ou seja, a tradição deles. Então, quando eles interrogaram, porque eles viram os discípulos comendo sem lavar as mãos, quando eles interrogaram sobre isso, Jesus também lançou, a palavra sobre eles, com toda a verdade, porque Jesus, ele é o dono da verdade. Ele falou também para eles: por que vós também, transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição, Aí o Senhor Jesus falou: porque ordenou Deus, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, que morra de morte, Só que eles, fizeram ao contrário. Eles falaram, quem foram eles? Justamente os fariseus e os escribas,
né? Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. Vocês estão entendendo como é que é? Distorceram o mandamento de Deus, né? Eles pegaram em cima desta palavra e distorceram aquilo que Deus ordenou a eles, né? Porque Deus, ele dá uma ordem, ele dá um mandamento, vai com Deus, para que os seres humanos venham exercer. Só que tem pessoas que muitas das vezes já está com a mente cauterizada pelo diabo, né, que quer distorcer a palavra do Senhor. Nós vemos que quando Jesus ele foi tentado no deserto pelo próprio Satanás, Satanás foi o quê? Pegou o quê? A própria palavra de Deus, né? Para tentar distorcer praticamente, para se beneficiar, né? E ele falou, bem, eu sei que dessas pedras, né, pode tornar descendentes de Abraão, pode transformar essas pedras em pães. Ele falou. Aí Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. E ali, quando Satanás ainda continuou, ele falou, lança-te daqui abaixo, porque não está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, né? Você vê a astúcia de Satanás, você consegue enxergar, né, a audácia dele. Aí o Senhor Jesus disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Porque é assim, meus irmãos, que muitas das vezes vem pessoas, assim como esses escribas, esses fariseus, vieram diante do próprio Jesus, né, para tentar interrogar, para tentar se beneficiar, né, de muitas das vezes achar que estão certo, que a palavra está errada, que Jesus está errado. Mas eu quero te dizer que a verdade é que prevalece. Com Deus não existe negócio de meio termo, não. Com Jesus é sim, sim ou não, não. Né? Ou serve ou não serve. Ou adora a Deus ou adora o diabo. Ai, irmã, mas essa palavra é dura. Olha, Jesus chamou eles de hipócritas. Ele falou assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo me honra com os lábios, por isso que Jesus está falando. Não existe negócio de adorar a Deus, serve o céu, serve a Deus, serve o mundo. Não. Tem que procurar a cada dia servir a Deus verdadeiramente, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a verdade, sem engano e sem mentiras. É por isso que muitas das vezes os servos de Deus são odiados. Os verdadeiros são odiados, que nem Elias, Jeremias. Os profetas que pregam a verdade, que nem João Batista, que foi decapitado, perdeu a cabeça por pregar a verdade. Porque o Satanás é o pai da mentira. E ele muitas das vezes já cauteriza a mente de alguns para que venham o quê? Entender, assim como ele foi ali, né, no deserto, da forma dele, e assim como ele já tinha usado a mente desses homens, para o quê? Para que eles viessem transgredir o mandamento de Deus, né, para passar a mão na cabeça. Mas Deus não passa a mão na cabeça, não. O pecado, não. Né? Ele passa para confortar quando o crente está aflito, né? Quando o crente está passando por algo, né? Por aflição, porque ele mesmo fala que no mundo tereis aflição. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos aqui que Jesus vai falar, olha, e chamando assim os discípulos, disse-lhes, ouvi e entendei.
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, escandalizaram? Olha só, a palavra escandaliza. A palavra de Deus escandaliza aqueles que estão cegos. Aqueles que não querem compromisso verdadeiro com o céu. Escandaliza quando vê um crente doido, assim, um crente mesmo que está procurando se santificar, porque Jesus diz: sede santo como eu sou, sejais minhas testemunhas, sejais o sal da terra e a luz do mundo. Aí é escândalo para muitos. Para muitos. Aí ele, porém, respondendo disse: Jesus respondeu aos discípulos: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa os seus condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E tem muitos hoje, viu? Tem muitos hoje que estão cegos. Querem ensinar da sua própria forma, querem pregar a palavra do Senhor, pegar, né? E injetar no povo do seu jeito. Ah, porque Deus só quer o coração. Deus quer corpo, alma e espírito, diz a palavra dele. Não é só um coração. Claro que ele quer um coração puro, um coração aquebrantado, um coração que se humilha, um coração, uma pessoa que tem um coração não cheio de ódio, não de raiva, nem de rancor. Ele quer um coração puro, verdadeiro. Mas ele não fala que ele quer só o coração, ele fala na palavra dele que ele quer corpo, alma e espírito. E ele fala que o meu e o teu corpo é templo e morada do seu Espírito Santo. E Pedro, tomando essa palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender, né? Porque tem pessoas que ainda não entendem. Quando toda vez o pastor está ensinando, explicando, a pessoa fica confusa, né? Aí faz perguntas. Aí Jesus disse assim: Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre, né? Ou seja, a gente come um alimento, né? E ele vai ali descer pro ventre e depois vai ser lançado fora, né? Jesus disse. E é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Viu? O próprio Jesus falando. E aqui, quando Jesus ele fala assim... Jesus fala aqui no capítulo 15, versículo 9... Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Né? Porque muitos só adoram a Deus de lábios. Não quer um compromisso, não quer renúncia. Não quer deixar de fazer o que fazia o velho homem ou a velha mulher. Né? E aí fica que nem esses fariseus, né? Querendo contender com os verdadeiros. Mas sempre foi assim. Você vê que Estevão, né, um jovem cheio do Espírito Santo, ele combateu ali diante daqueles homens também, né, contra o erro deles, porque a pessoa quando está errada ela não enxerga, ela quer estar certa ainda, confrontando, achando que está certa. Mas infelizmente é assim. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? Poucos são aqueles verdadeiramente que querem um compromisso com a palavra do Senhor e para o céu. Porque é muito fácil contender, né, com um pastor, com um servo de Deus, com um obreiro. É muito fácil, assim como eles chegaram com Jesus, é fácil contender. O difícil é quando chegar naquele grande dia, diante do trono. Aí sim, meu amigo, aí sim, minha amiga. Aí sim, verdadeiramente verás, né? O que Jesus vai falar, o que Deus vai falar naquele grande dia para você. Porque ele chamou esses homens de hipócritas, homens cegos. Ele ainda disse, né? Um cego guiar outro cego, ambos cairão. Porque é assim, o povo só quer ouvir palavras melosas. Quer que
a pessoa, né, muitos templos aceita a pessoa. Ah, Jesus diz, vinde como estás. Sim. Mas quando ele fala vinde como estás, é porque ele vai, né, se a pessoa deixar, ele vai transformar a vida da pessoa. Ele vai fazer uma nova criatura. Vocês estão entendendo? Então, as tradições dos anciões eram essas. Ah, porque não podia comer sem lavar as mãos, e aí? E o mais terrível estava dentro do seu interior, né? Ah, mas tem pessoas hoje que... Mas tem pessoas hoje que se veste com a saia lá no pé, se cobre o seu corpo, não corta isso, não corta aquilo, não pinta isso, não pinta aquilo e faz coisas erradas. Sim, tem. Você sabe que a palavra do Senhor vai dizer que tem lobos com peles de ovelhas disfarçados. Então, meu querido, minha querida, se baseie pela Bíblia. Ore, peça discernimento para Deus. Ore a Deus, peça para Ele lhe esclarecer como é que tem que obedecer a palavra dele, andar nos princípios dele, andar na presença dele, andar no caminho dele com a verdade. Peça para Deus tirar de você aquilo que não agrada a ele. Até hoje eu oro, eu peço para Deus tirar, né? Deus já trabalhou muito na minha vida, mas para isso nós temos que dar lugar. E a cada dia nós temos que pedir para Ele, porque nós não estamos 100% perfeitos. Nós somos pessoas falhas, né? Nós erramos, porque nós ainda estamos neste mundo, lutando, né? Como Paulo falou, é como um jogo, assim, uma disputa, né? Pelo prêmio. Então nós temos que lutar, nos esforçar para nós não perdermos a nossa salvação. Amém? Então medite, fique com essa palavra na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém.